Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Ellen Costa. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no terceiro ano de língua portuguesa, texto 6 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o conto, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem o destaque a mais são EF15LP01, EF15LP15, EF15LP16, EF35LP03, EF35LP05, EF35LP09, EF35LP29. E os descritores são D3, D6, D7, D8 e D12. As habilidades destacadas se referem à leitura, à compreensão e à escrita de textos e especificidades do gênero textual conto. Entre elas, suas características composicionais, estilísticas e temáticas. Também há o reconhecimento de que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade. Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global, a inferência de sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do texto. A organização do texto em unidades de sentido, dividindo em parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. A identificação em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas. Os escritores tratam de identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, estabelecer a relação entre partes e elementos do texto, estabelecer causa e consequência entre a parte de um texto e estabelecer relações lógicos-discursivas presentes no texto, marcada por conjunções, advérbios, etc. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. É interessante que, durante a realização dessa atividade, você observe quais conhecimentos prévios os alunos revelam ter sobre o gênero textual que será estudado. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um tapete, itens decorativos, peças de roupas, adereços e uma cópia do texto sugerido. Esses materiais serão importantes para que seja realizada uma contação de histórias, a qual possibilitará aos alunos um momento lúdico relacionado ao gênero textual conto. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1 a 4.
Como a proposta para a resolução é coletiva, aproveitem para observar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o gênero textual que será estudado e realizem intervenções apenas se for necessário. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores. Na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente alguns dicionários. Esse material servirá como recurso de pesquisa para os alunos. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a realização da leitura compartilhada do texto, possibilitem a participação da maioria dos alunos. Aproveitem esse momento para observarem o nível de fluência leitora dos alunos. Como a proposta para a resolução da questão 2 e 3 é em dupla, se desejarem, indique aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e incentivem a compartilhar seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o compartilhamento das respostas da questão 4, incentive os alunos a expressarem suas restrições. Essa ação é necessária para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores. Na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto. Momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando uma releitura e a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que convidem antecipadamente 3 alunos para realizarem uma apresentação teatral do texto O Melhor Som do Mundo. A apresentação possibilitará aos alunos uma melhor compreensão do texto, além de promover socialização, aumento da criatividade, memorização, entre outros fatores positivos na construção do conhecimento. Realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a realização da proposta da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos de leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso da aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores. As atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores. Na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente tapetes ou TNT, livros de contos ou a impressão de vários contos. Esses materiais serão importantes para que os alunos resgatem os conhecimentos construídos sobre o gênero textual conto, a partir do contato com outros textos similares. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 1, incentivem os alunos a preencherem a tabela com autonomia, mas fiquem atentos, sobretudo, àqueles que demonstrarem maiores dificuldades e realizem as intervenções que julgarem necessárias.
Por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos, objetivando que eles possam atender já no planejamento aos requisitos básicos da escrita do gênero textual conto. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente tapetes ou TNT e livros de contos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Disponibilizem os contos para que sejam utilizados pelos alunos como fontes de pesquisa nas suas produções textuais. Para a realização da proposta da questão 2, formem as duplas, levando em consideração o nível de desenvolvimento da escrita dos alunos. Dessa forma, possibilitem que pelo menos um aluno da dupla esteja em um nível mais avançado. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento de aprendizagem de desenvolvimento dos alunos nos campos de produção, de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso da aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com o seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A autoavaliação da produção escrita é para o aluno o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita desde cedo o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática. E possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após a atividade, realizem o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo de análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 6. Até o próximo vídeo!